Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de história sobre a Roma Antiga. E o tema da aula de hoje é sobre Roma, das origens à crise da República. Roma Antiga é a denominação de uma sociedade que floresceu na Península Itálica no século 8 a.C. e gravitava em torno da cidade de Roma. De forma semelhante à Grécia Antiga, as fronteiras da antiga cidade de Roma e a abrangência de sua influência não correspondem às atuais. A fundação de Roma. Pouco se sabe sobre os primeiros povos que habitaram a Península Itálica. Vestígios indicam que no segundo milênio antes de Cristo, a região foi ocupada por povos indo-europeus, chamados italiotas, e no primeiro milênio antes de Cristo, havia populações com características semelhantes aos gregos e aos etruscos. Os principais representantes dos italiotas eram os sabinos e latinos. Eles se fixaram no centro da península, e Alba era a cidade mais importante. Os gregos ocupavam o sul, região conhecida como Magna Grécia. Já os etruscos, guerreiros vindos da Ásia Menor, fixaram-se na área correspondente ao norte da atual Itália. Há duas versões para a fundação da cidade de Roma. Uma lendária, que relata a história de Rômulo e Remo, e a histórica, que relaciona seu surgimento com a presença desses povos habitantes da Península Itálica. Roma foi fundada em 753 a.C., às margens do rio Tibre, e foi ocupada inicialmente pelos latinos e sabinos. Geograficamente, a região era muito atraente, pois tinha terras férteis para a agricultura e a proximidade com o rio Tibre possibilitava o contato com o mar Tirreno, mas era distante o suficiente para evitar ataques de piratas. Os gregos chegaram à região que viria a fazer parte de Roma no período de colonização grega, 750 a 550 a.C., e exerceram grande influência na população local. Produziram azeite e vinho, disseminaram o alfabeto e o sistema de escrita deles e instituíram a arte grega como modelo na escultura, arquitetura e literatura. Essa influência foi tão intensa que alguns pesquisadores consideram que a cultura romana foi uma continuidade da cultura grega. Os etruscos começaram a expandir seus domínios simultaneamente aos gregos. A Etrúria era uma cidade fortificada que ficava ao norte de Roma e dominava economicamente e culturalmente diversas áreas da península. Os etruscos conquistaram Roma em cerca de 600 a.C. e dominaram a região até 509 a.C. O período monárquico, 753 a 509 a.C. Segundo a tradição romana, entre 753 e 509 a.C., Roma teve 7 reis, dos quais os 4 primeiros eram latinos ou sabinos: Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio. E os últimos 3 eram etruscos: Tarquino Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio, o Soberbo. Os historiadores ainda não têm evidências suficientes que sustentem toda essa informação, mas sabem que a cidade esteve sob influência dos etruscos durante o período monárquico e que 2 dos 3 últimos reis eram etruscos. A sociedade política romana na época da monarquia eram hierarquizadas. Pode observar no esquema. Tarquínio, o Soberbo, último rei etrusco, em uma manobra para assumir o poder de fato sobre Roma, tentou aproximar-se da plebe e enfraquecer o Senado, mas foi deposto por um golpe dos patrícios,
Isso ocorreu após o envolvimento de seu filho na morte de uma das pessoas mais respeitadas e queridas da cidade, a jovem Lucrécia. A República Romana, 509 a 27 a.C. Com o rei deposto, o Senado assumiu o governo, dando início à República. Sob esse sistema, o governo deveria ser conduzido pelo povo. A transição da monarquia para a república não foi tranquila. Roma se sentia ameaçada pelas cidades vizinhas e iniciou uma expansão militar que levou ao domínio de toda a Península Itálica. Simultaneamente, o governo foi organizado em 3 instituições políticas: o Senado, a Assembleia Popular e a magistratura. O Senado detinha grande parte do poder. Era a base do poder aristocrático, e os cargos dos patrícios eram vitalícios. Apesar de não ter poderes executivos, exercia grande influência em todos os assuntos. A função do Senado era assessorar as magistraturas e sancionar os acordos populares. A Assembleia Popular era uma comissão formada por representantes da Cúria, que tratava de assuntos religiosos, das tribos, denominação dos territórios urbanos e rurais, e das centúrias, forças armadas, que eram formadas por patrícios e plebeus enriquecidos. Essa assembleia decidia sobre a guerra e a paz, elegia membros para a magistratura, aprovava leis e administrava a justiça plena. A magistratura formava o corpo de funcionários administrativos que exerciam o cargo pelo período de 1 ano. Ela era integrada por cônsules, faziam executar as leis e comandavam o exército. Em situações muito perigosas, escolhiam um ditador, que exercia poder ilimitado por um período máximo de 6 meses. Protetores, encarregados das funções judiciárias. Edes cuidavam da manutenção da cidade. Questores dirigiam as finanças. Censores, ex-cônsules, eleitos a cada 5 anos, responsáveis pela vigilância e preservação dos costumes e tradições e pelo censo. O conflito das ordens. Internamente, o advento da República em Roma causou uma crise financeira. Essa crise iniciou-se com o conflito das ordens, uma contenda entre plebeus e patrícios, provocada pelo aumento do endividamento da plebe e pelo não cumprimento das constantes promessas feitas pelos patrícios de melhorias nas condições econômicas e jurídicas. O primeiro protesto ocorreu em 494 a.C., quando os plebeus, cientes de sua importância como soldados para a República, abandonaram a cidade e se estabeleceram no Monte Sagrado, a poucos quilômetros de Roma. Esse grupo de plebeus era formado por cidadãos ricos, agricultores, artesãos livres e uma força armada. Para solucionar o problema, os patrícios fizeram uma série de concessões à plebe. Uma das mais importantes foi o direito de os plebeus elegerem os tribunos da plebe, que formaria a partir de 471 a.C. a Assembleia da Plebe. Cabia a essa Assembleia proteger a plebe dos atos arbitrários dos magistrados, interceder por alguém condenado à prisão ou castigo e solicitar a suspensão de atos públicos da magistratura e do Senado, salvo em tempos de guerra. Apesar das vantagens, os patrícios ainda viviam de privilégios, uma vez que as leis eram orais e conhecidas apenas pelos magistrados, que as utilizavam sempre em favor dos patrícios, nas disputas sociais. Com isso surgiram novos protestos e manifestações, que levaram a novas concessões.
foi um longo período de conflito de classes em busca da igualdade jurídica. Entretanto, essas conquistas importantes dos romanos equivaleram a uma revolução social sem conflitos armados. A expansão territorial. Ao mesmo tempo que os conflitos sociais se desenrolavam, Roma estava envolvida em uma série de conquistas militares, com o objetivo de expandir território e influência. Durante cerca de 230 anos, após sucessivas guerras contra celtas, gauleses, sabinos, sanitas, etruscos, gregos e outros povos, conquistaram toda a Península Itálica. O expansionismo romano chocou-se com os interesses de outra potência da época, Cartago, que exercia grande influência comercial e política na região ocidental do Mar Mediterrâneo. As disputas por territórios e rotas comerciais entre as duas potências levaram às guerras púnicas. As guerras púnicas, de 264 a 146 a.C. As disputas entre Roma e Cartago ocasionaram 3 guerras entre as duas cidades. O conflito começou em 264 a.C., quando os romanos invadiram a cidade de Messina, colônia de Cartago, na Sicília. Roma venceu a Primeira Guerra Púnica, que se estendeu até 241 a.C. Como consequência, Sicília, Córcega e Sardenha tornaram-se províncias romanas. A Segunda Guerra Púnica teve início em 218 a.C., quando o general cartaginês Aníbal Barca comandou uma invasão à Península Itálica pelo sul. Os romanos, por sua vez, promoveram uma forte contraofensiva e venceram a guerra em 202 a.C. Como punição, Roma destruiu todos os navios de guerra de Cartago e exigiu uma pesada indenização dos cartagineses, o que resultou no fim do prestígio de Cartago. A Terceira Guerra Púnica começou em 150 a.C., quando o governante da Numídia decidiu avançar sobre Cartago, que entrou no conflito para se defender. Roma interveio na luta e os cartagineses foram novamente derrotados. A vitória sobre Cartago abriu as portas do mundo conhecido para a expansão romana, o que gerou grandes mudanças na vida social e econômica de Roma. O aumento da riqueza por causa dos tributos pagos pelas regiões conquistadas favoreceu a aristocracia, elevou o número de patrícios e plebeus enriquecidos e fez surgir um novo grupo, os cavaleiros, que enriqueceram com o comércio marítimo. Novos atores políticos e sociais. Até o século II a.C., os soldados romanos eram cidadãos que tinham propriedades e podiam pagar pelas próprias armaduras. A partir da Segunda Guerra Púnica, pequenos fazendeiros e camponeses foram obrigados a abandonar suas terras para ingressar no exército. Com o fim das guerras púnicas, novas categorias sociais se desenvolveram em Roma. Os optimates, que representavam a aristocracia formada pelas famílias mais poderosas, detentoras de grandes propriedades de terra, boa parte delas adquirida quando os camponeses foram para a guerra, e os populares, que constituíam o restante da população. Muitos eram soldados que retornaram da guerra e, por não ter terras, viviam na pobreza. Com a expansão romana, houve também grande aumento na quantidade de escravos, uma vez que os povos eram submetidos ao domínio dos conquistadores. A necessidade de um número cada vez maior de soldados, que resultou na convocação de camponeses para o exército, levou à falta de mão de obra para a agricultura, atividade que passou a ser exercida pelos escravos. Além de atuar na agricultura,
os escravos trabalhavam na construção de obras públicas, na pecuária, no comércio, nas minas e para divertir os romanos, lutando como gladiadores. Eles podiam obter a liberdade por ordem do imperador ou por vontade de seu proprietário. Em alguns casos, o escravo conquistava a liberdade, mas não obtinha a plena cidadania romana. Os escravos romanos sofriam constantemente maus tratos e buscavam formas de se livrar dessa condição. Em 136 a.C., na região da Sicília, ocorreu a primeira grande rebelião escrava. Sob a liderança do escravo sírio Euno, 200.000 homens armados se reuniram e chegaram a tomar 2 cidades. Durante 3 anos, a Sicília permaneceu nas mãos dos rebeldes. A revolta de escravos mais importante ocorreu em 73 a.C., quando, em uma escola de gladiadores de Capua, alguns deles fugiram, planejando retornar às suas regiões de origem. Liderados por Espartaco, que era soldado antes de ser escravizado, os revoltosos atraíram diversos adeptos, mas foram derrotados em 71 a.C. e 6.000 rebeldes foram crucificados para servir de exemplo. A questão agrária. Os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe em 133 e 123 a.C., respectivamente, fizeram as mais significativas tentativas de solucionar os problemas sociais da época, sem, no entanto, conseguir mudar a ordem social vigente em Roma. O projeto de Tibério consistia, basicamente, em limitar o direito de ocupação das terras públicas. As terras retomadas pelo Estado deveriam ser divididas e distribuídas aos cidadãos, reduzindo-se assim a concentração de terras e promovendo, ao mesmo tempo, o aumento da capacidade de produção e diminuição da crise social. Como o Senado era composto, em sua maioria, de grandes proprietários de terra, o projeto não foi aprovado. No ano seguinte, à sua eleição, Tibério foi assassinado por um grupo de partidários da aristocracia agrária enquanto expunha suas ideias ao povo. Caio Graco conseguiu a aprovação da lei frumentária, pelo qual o trigo, principal alimento dos pobres, deveria ser vendido à população carente por preços abaixo do mercado. Apesar da aprovação dessa lei, suas outras propostas foram recusadas. Ao insistir pela aprovação de seu programa, Caio também foi assassinado. As reformas nunca aconteceram de fato, e as terras e os privilégios continuaram em poder dos patrícios. Crise da República. Enquanto as reformas sociais ocorriam em Roma, o exército continuava a campanha expansionista. Conforme as guerras de conquista alcançavam locais distantes, os generais que se destacavam nessas campanhas eram cada vez mais prestigiados. O aumento do prestígio do exército atraiu grandes proprietários de terras para suas fileiras. Dessa forma, os militares passaram a participar da vida política de Roma. A profissionalização do exército e a inclusão de seus líderes na política criaram condições para que a instituição passasse a ser controlada mais pelos generais do que pelo Senado, gerando uma série de conflitos, especialmente entre optimates e populares, que constituíam a maior parte dos soldados. Caio Mário e Sila foram 2 generais que marcaram esse período. A rivalidade entre Sila e Caio Mário provocou uma guerra civil, que culminou na morte de Mário. Vitorioso, Sila proclamou-se ditador, favoreceu a aristocracia e perseguiu os adversários populares. Como ditador, Sila reformou a Constituição, devolvendo o poder ao Senado
e a aristocracia, e decretou que os tribunos não seriam mais permitidos em assembleia nem poderiam exercer posição política. Ele renunciou ao cargo de ditador em 79 a.C., após garantir que a governabilidade de Roma estaria somente nas mãos de Optimates. Primeiro triunvirato, de 59 a 53 a.C. Os senados militares decidiram criar um triunvirato, com a intenção de equilibrar as tensões e os interesses dos grupos sociais de Roma. Os escolhidos para governar foram Pompeu, Crasso e Júlio César. Após a morte de Crasso, deflagrou-se uma guerra civil entre Júlio César e Pompeu. Ditadura de Júlio César, de 48 a 44 a.C. A vitória militar de Júlio César desfez o triunvirato e lhe possibilitou fazer uma série de mudanças durante o período em que governou como ditador. Algumas delas desagradaram setores importantes da sociedade romana, pois Júlio César pretendia tornar seus poderes hereditários, acabando com o Senado e a esperança de a República ser estabelecida. Diante de tantos incômodos, o Senado planejou a morte dele. Segundo triunvirato, 43 a 33 a.C. Otávio, sobrinho e herdeiro de César, Marco Antônio, general, e Lépido, comandante da cavalaria, formaram o segundo triunvirato, que não durou muito. Embora Marco Antônio tenha prevalecido, o prestígio de Otávio entre as camadas populares, o exército e a plebe era grande. Esse prestígio lhe rendeu títulos e lhe permitiu governar Roma como uma monarquia teocrática, pondo fim à República. E este foi o recado de hoje sobre Roma, das origens à crise da República. Espero que tenham entendido, deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.